Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só, eu tô aqui para mais um podcast e hoje é um podcast bem especial, hein? Eu tô na Espanha e aí eu vim fazer um podcast, vim fazer uma viagem, um retiro e estou aqui no Capucho de Jerez de la Frontera. E eu vou fazer uma entrevista especial com uma irmã, mas antes da gente começar, eu queria agradecer muito a Ornato Joalherias, a doutora Gabriele Valério e o Empório 3S pelo apoio de sempre. E lembrar que o Pode Me Deixar Ser Mulher é uma iniciativa da Rádio Capital e do Santuário Eucarístico Diocesano de Cianorte. Então, antes de tudo, antes da gente começar, a gente vai fazer uma oração e depois a gente vai falar bastante com a irmã, que já eu apresento para vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, entrai no mais profundo do nosso coração. Silencie em nós tudo aquilo que não vem de Deus e nos ensina a permanecer em Tua presença. Iluminai a nossa mente para que busquemos a verdade. Ordenai o nosso interior para que tudo em nós se volte para Deus e Espírito Santo seja a paz que nos habita e a voz que nos conduz. Porque como ensina Santa Teresa, nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda e é em Ti, Senhor, que queremos permanecer. Fica conosco e faz deste encontro um lugar de graça. Amém. Então, assim, eu já vou jogar para a irmã aqui, já vou fazer a pergunta para ela. Muito obrigada, irmã. E quem é, fala para mim, quem é Maria Nascimento de Lacerda? Então, Rosiane, eu sou, irmã Maíla Nascimento de Lacerda, sou carmelita mensageira do Espírito Santo, sou natural do estado do Piauí, na cidade de Parnaíba. Tá longe. Bem longe. E estou no convento, faz 4 anos. Então, eu saí lá de Parnaíba, e faz 4 anos que eu ingressei no instituto, faz 2 meses que eu estou na Espanha. Mas antes eu morava em São Paulo, nas casas de formação de São Paulo. Então, vai fazer um pouquinho, quase 2 meses que eu estou aqui na Espanha. Já para cumprir a missão que Deus tem me confiado. E antes do convento, quem era a Maria? Então, Rosiane, eu sou a filha, número 6, Nossa. de 7, na minha família, e cresci querendo ser engenheira agrônoma. Olha só. Com 8 anos de idade, eu fiz um teste com as habilidades, aptidões que eu gostava de fazer, e aí o teste deu que poderia ser a área de biologia e agronomia, e eu escolhi agronomia. Batateira. Sim. Então eu cursei agronomia, então sou formada em agronomia, fiz pós-graduação em agroecologia, produção sustentável de alimentos, e aí exerci a profissão, e depois atenta, a chamada de Deus, a voz de Deus, eu fui e ingressei no convento. Mas essa história do convento, espera um pouquinho, que já a gente vai falar. Então, a irmã, não é Maria? Maíla, A hora que eu vi o seu nome, eu falei, mas não é assim que chamam Maíla, Irmã Maíla. Ela escolheu uma mulher que o relato dela na Bíblia está descrito em Lucas, E ele começa com a história do nascimento de Jesus. Então, a irmã escolheu Isabel, a mãe de João Batista, mulher de Zacarias, Então, relatando assim um pouco, bastante gente conhece a história que quando Maria chegou até a casa dela e dentro do ventre João Batista saltou, através da unção do Espírito Santo. Mas antes dessa história acontecer, ela é descendente de Araão, portanto descendente de Moisés. Ela era casada com Zacarias, já era de uma idade avançada e eles não tiveram filhos, Então era uma pessoa assim que sofria muito
por não conseguir engravidar, não ter filhos, e já era de uma idade avançada. E um certo dia Zacarias porque tinha um sorteio para quem servia, né, no templo, ele foi sorteado ou escolhido, né? E a hora que ele estava lá no templo, um anjo apareceu para ele, anjo Gabriel, que se denominou anjo Gabriel, e disse que Isabel ficaria grávida. Zacarias duvidou, né? E ficou mudo. Então o anjo falou assim: como você duvidou, então até o nascimento do filho você ficará mudo, né? E ele saiu de lá, mudo, sem falar, e aí logo após veio a notícia que Isabel realmente estava grávida, né? E aí quando João Batista nasceu, foi colocado o nome de João, que não tinha nenhum vínculo com a família. E João, perguntaram, mas João mesmo? Aí Zacarias escreveu numa tabuinha, né? Sim, que seria João. E a partir daí, como ele acreditou, daí fez o que realmente Deus tinha pedido para colocar o nome de João, ele voltou a falar, né? Então essa é a história de Isabel, né? E no meio desse percurso tem a Magnífica que Maria faz para Isabel, né? Que ela declara todo o amor e ali a gente vê muito conhecimento de Nossa Senhora, que a gente já conversou sobre isso, né? E a irmã, eu estou sintonizando porque a gente vai se aprofundar nas entrelinhas da história, né, irmã? E aí, nessa história toda, né, que é a espera, que como ela esperou bastante, a irmã escolheu o tema de hoje, né? No tempo de Deus. No tempo de Deus, né? E eu já jogo para a irmã assim, uma pergunta para a gente já ir conversando. Hoje, o tempo é oportuno para a graça de Deus? Hoje, né, é o tempo da graça, como vai dizer a palavra de Deus, né? Hoje, o tempo oportuno. Então é hoje. É hoje. E Santa Teresinha vai dizer, nós só temos hoje. Hoje. Para amar o Deus, né, para servi-lo, para honrá-lo. Né? E a graça que hoje Deus derrama, Ele derrama hoje. Sim. Derrama hoje. E por que, qual motivo fez a irmã escolher Isabel? Isabel, eu escolhi pensando no tempo em que nós vivemos, dessa questão sobre a fé, sobre a espera, né, sobre as promessas de Deus. Então, nós estamos vivendo um tempo em que é tudo para ontem, né? Poucas são os cristãos, né, que estão acreditando, perseverando, né? Poucos são aqueles filhos de Deus que estão esperando em Deus, né? E Isabel, ela foi uma mulher de fé, mulher temente a Deus, junto com Zacarias, eram justos, né? Eram pessoas que serviam a Deus, honravam a Deus, né? E que esperaram com confiança nas promessas de Deus. E ela foi a primeira a reconhecer Nossa Senhora como a mãe do Salvador, né? Bendita és tu entre as mulheres, né? Sim. Foi a primeira que, sem ver, não é? Foi uma unção do Espírito Santo, assim, né? É muito lindo o encontro das duas, né? Sim, sim. Porque aí Maria, né? A Virgem Maria vai ao encontro de Isabel, né? E Isabel ali na alegria, já, né? De conceber, né? A graça de um filho, né? Que Deus dá esse presente para, né? Isabel e Zacarias. Ela reconhece a maternidade, né? Divina. Sim. Da Virgem Maria. Né? Então ela salva Maria, né? Como aquela que é bendita entre todas as mulheres, e ainda, né, reconhece Jesus, sim, né? O Salvador. O Salvador. É muito bonito o encontro das duas, né? Eu falo, Maria deve ter chegado. Eu sempre tento me colocar no lugar, né? Maria cavalgou em torno de menos de 150 quilômetros, né? Mas era em cima de um burrinho ou a pé, né? Grávida, né? E estava de 4 meses pelos cálculos, porque quando Jesus nasceu, quando foi, ela já estava de 6 meses, né? 6 meses. Daí quando, mais ou menos, Maria devia estar com de 3 a 4 meses grávida, né? Então o caminho não foi fácil, né? Para ela sozinha toda.
E uma alegria muito grande as duas ali, né? Deve ter sido uma cena maravilhosa, né? E a alegria de Isabel, porque ela falou, bendita, estou com a alegria do momento, né? Isso que aparece, a alegria. E, irmã, Isabel esperou muito tempo, né? Muito tempo para a graça de Deus, né? Ela aguardou em silêncio, né? Confiando, sempre confiando. Quem desconfiou foi Zacarias, né? Ela ficou firme. Mas e a irmã esperou muito para a graça acontecer na vida? Para que eu pudesse Isso. momento. Sim, porque na verdade olhando Isabel, eu fico olhando, nossa, como Isabel soube esperar, né? Com toda esperança, ela esperou no Senhor, né? Aquilo que humanamente poderia ser algo de dor, né? Somente uma dor estéril, uma dor, né? Um deserto, né? Na fé, na confiança, né? Na espera silenciosa, Deus transforma isso, né? Na alegria, né? Como você falou, na alegria, né? Na fecundidade. Sim. Né? No tempo de Deus isso foi sendo, né, ordenado, foi sendo colocado. E na vida da irmã? E aí, na minha vida, eu tive que esperar, né? Na verdade, Deus me esperou, né? Na verdade, Deus me esperou para que eu despertasse, né, para a fé, para que eu despertasse para a vida sacramental, para que eu despertasse para as coisas do alto. Então, eu só fui conhecer a Deus quando eu estava na faculdade, né? Então eu fui batizada quando eu estava na faculdade, esse sacramento do batismo quando eu estava na faculdade, né? Então foi na faculdade que Deus foi me dando a graça de despertar na fé, né? Um ambiente talvez que muito inóspito, né? Para a religião, hoje em dia a gente vê que é um ambiente que não é muito bem-vindo à religião, né? Sim. Mas eu lembro que por curiosidade eu fui querer saber quem era Deus. Porque eu sabia muita coisa, né? Sabia muita ciência, como eu costumava dizer, mas eu não sabia quem era Deus. E eu falava, então eu saber quem é Deus, pelo menos para que eu possa, né, fazer as discussões aqui na faculdade. Então eu fui saber quem era Deus, procurar saber quem era Deus, para que eu pudesse, então, estar ali no meio do grupo, né, estar inserida ali. E quem ajudou a irmã a descobrir? Sozinha? Não foi sozinha, né? Deus deu a graça da minha avó, né, paterna, me chamar e falar assim, olha, Maíra, já está no momento, né, de você buscar o sacramento do batismo na vida, né? Você já está grande, você precisa conhecer a fé. Né? E ela perguntou, você quer? Eu falei, bom, eu quero. Né? Então, aí eu iniciei fazendo a catequese, né? Fiz catequese durante 2 anos. Né? Eu quis fazer uma catequese completa, não aquela para adulto que fosse mais sucinta, mas eu queria uma completa, né? Então Deus me deu a graça, né? Através da minha avó paterna. Aí acabou a faculdade? Eu terminei a faculdade, né? Comecei a servir na igreja como catequista, como catequista de crianças. Com quantos anos isso, já, irmã? Com 25. 25? Sim. Vocação tardia. Sim. Né, uma vocação tardia. Sim. A gente podia até falar que Isabel, né, teve uma gravidez tardia. Sim. Né, mas assim, se a gente for olhar humanamente, talvez seja para nós. Né, mas para Deus não era. Né, para Deus era o tempo certo. É o tempo certo. Em que ela ia gerar o precursor do Salvador. Ele tinha que vir junto com Jesus, né? Antes, na realidade, para preparar o caminho, né? Como diz a palavra. O tempo certo. Então, eu acredito também que no tempo certo, né? Deus permitiu que eu pudesse ter uma formação, né? Pudesse aprender bem, né? Pudesse trabalhar, né? Então, hoje, o que me ajuda a rezar a vida contemplativa vem muito da minha profissão, que é do cultivar, né? Do produzir, de trabalhar na terra. Né? Então isso me leva a contemplar, né? Me leva para Deus. E eu falo, nossa, como Deus foi perfeito, né? Me ajuda até nisso. Sim. Né? Então eu me formei, né? Continuei como catequista, né? Depois fui coordenadora de catequese, fui secretária, né? Da comunidade, participei do grupo de oração, né? Fazia algumas peregrinações nas casas, né? Por meio da Virgem Maria, né? A gente começava a fazer alguns anúncios da palavra de Deus, né? E no mês mariano, né? Fazendo novenas nas famílias das crianças, nós fazíamos com as crianças. Eu comecei a rezar pelas vocações para pedido,
né? Para aquele mês rezarmos pelas vocações. E aí eu fiz uma novena pedindo a Nossa Senhora Rosa Mística que ela me revelasse qual era a minha vocação, né? Porque eu tinha uma profissão, né? Já ia começar a trabalhar, né? Gostava muito daquilo que a princípio que me dava muita alegria, né? Mas eu falei que, mãe, né? Me ajuda a descobrir aquilo que Deus sonhou para mim, aquilo que Deus sonhou para mim, né? E eu lembrava muito de São José Senhor, sonhos de Deus, né? E aí pedi para a mãe, né? Mãe, me ajuda, né? Me revela aquilo que dá vontade do bom Deus para minha vida, aquilo que Ele sonhou, para que eu possa sonhar junto, né? Porque agora eu quero sonhar aquilo que Deus sonhou. E aí eu fiz essa novena e pedi a Nossa Senhora Rosa Mística que me desse uma rosa amarela, como sinal da vocação religiosa. Aí veio. E veio no dia, terminando as peregrinações, que foi um mês nas famílias, houve a coroação de Nossa Senhora na comunidade, todos os grupos que peregrinaram foram na comunidade, e no final da coroação de Nossa Senhora, teve uma pessoa que ajudou na decoração, estava retirando a decoração, e me deu uma rosa amarela. Olha só. Então essa pessoa participou durante todos os dias na peregrinação mariana que nós fazíamos, né, na reza do Santo Terço, né, na partilha, nas orações. E essa pessoa, como sinal de agradecimento, me deu uma rosa amarela. E aí? E aí eu disse, não quero. Eu disse, não quero. Né? Eu falei, né, coloquei lá para a mãe a rosinha na igreja. Falei, oxe, mas pede e depois não quer. Aí tem que tomar cuidado com o que a gente pede. Eu falei, mãe, não quero, né? Não é para mim, né? Eu não vou ser reconhecida, né? Eu não vou ter status, né? E o que faz uma freira, né? Eu pensava, só reza, né? Então, como é que eu vou? Eu lembrava muito que eu queria ser reconhecida, né? E disse, nossa, como que eu vou ser reconhecida, né? Então, no meio profissional, eu trabalhava muito com produção científica, de artigos, congressos, então eu era bem conhecida nesse sentido, era a carreira que eu estava buscando, né? E aí eu pensava, se eu entrar na vida religiosa, eu não vou ter isso, né? Ela só reza, ninguém vai saber, ninguém vai me ver. Isso me lembra uma questão que eu vi aqui hoje, né? Que a gente está aqui no Cartucho, e é enorme, gente. Eu mostrei umas fotos aí para vocês, é enorme. E os cartuchos, né, os freis, eles são enterrados sem colocar nome na lápide, né? Que me lembra o que a irmã acabou de falar, né? E que eles escrevem livros, todos, e não assinam para não serem reconhecidos, né? Então, ao contrário do que é o mundo. E hoje, na homilia que eu estive na missa aqui, o padre fez uma homilia maravilhosa e ele disse a união entre a alma, o corpo e alma, né? Corpo e alma e divindade, né? E Paulo falou antes na liturgia e me veio a inspiração, assim, né? Como é difícil a gente igualar corpo e alma, porque a alma é de Deus, né? E o corpo é do mundo. Então, para a gente conseguir igualar, a gente tem que deixar todas as paixões, né? Que é o que a irmã está falando. A gente tem que deixar todas as paixões para igualar corpo e alma, e que é muito difícil, né? Que é o desejo de ser reconhecido, é o desejo de fazer nome, né? Ser famosa, né? É muito difícil, né? Essa questão, né? Irmã, nosso programa, a gente sempre faz umas perguntas relacionadas com a mulher, tá? Então eu vou fazer elas num todo, aí a irmã vai respondendo, tá? O que é ser mulher? Como seria a mulher que Deus criou e sonhou? Como chegamos aqui toda essa mudança de comportamento da mulher, mulheres que não querem casar, mulheres que não querem ter filho, mulheres que não querem ser nem mulher, né? E se tem como a gente voltar para trás? E se aconteceu algum ponto que isso aconteceu? Então, Vene, o caminho de volta é por meio da Virgem Maria, né? Essa mulher, né, que tão bem soube viver a união com Deus, fazer a vontade de Deus, né, viver as virtudes, né, viver o silêncio, viver
a vida de família, né, com a família, né, sendo mãe, esposa, né, sendo serva de Deus, né, servindo a Deus, né. Então acho que o caminho para que as mulheres, né, possam retornar a serem mulheres, né, a serem a essência daquilo que Deus nos fez, eu acredito que é por meio da Virgem Maria, né, voltando, né, a estar em Deus por meio da Virgem Maria. E a mulher que Deus sonhou? A mulher que Deus sonhou? Eu acredito que é a Virgem Maria. A Virgem Maria. Virgem Maria. Porque ela em tudo, né, ela viveu em união com Deus, né? Nós somos criados para essa união com Deus, e Maria soube essa perfeição dessa união com Deus, né? Naquilo que ela era, né? Na menina que ela era, na mulher que ela se tornou, né? Em união com Deus, né? Na família que Deus confiou a ela, né? E a São José, né? E tudo, né, que Maria viveu na entrega, na confiança, né, na dor, no abandono, na fé, né, na alegria, né, de tudo isso que é ser mulher. E como que a gente chegou nessa situação que nós estamos hoje, na sua opinião? Então, Rosane, acredito que essa questão de quando entra a questão da mulher ser inserida no mercado de trabalho, né, de que é colocada uma imposição, né, de que a mulher ela tem que ter direitos iguais, né, que a mulher ela deve, né, deixar sua família, né, ela deve priorizar o trabalho, né, ela deve priorizar a ela mesma, né. Claro, nós devemos cuidar de nós devemos, né, buscar aquilo, né, que os nossos sonhos, né, aquilo que a gente almeja de melhor, de lícito para nós, mas se isso nos desvirtua da nossa identidade, do nosso ser mulher, então acho que aí é hora de parar, né, hora de pensar, hora de voltar, né, de ordenar, né, de cuidar sim, né, dos seus sonhos, dos seus projetos, da sua carreira profissional, sim, né, mas não esquecendo, né, do ponto, né, de partida e chegada, que é o próprio Deus, né, para não sair, né, desse caminho, né, das virtudes, desse caminho do ser mãe, desse caminho, né, de ser unidade, né, de ter cuidado, né, de ter zelo. E a volta? Como que a gente pode voltar? Cuidando, observando como Maria viveu, né? Como Maria viveu. Mas seguindo o exemplo dela. Seguindo o exemplo de Maria, né? Então Maria foi uma mulher forte, uma mulher, né, corajosa, trabalhadora, honesta, fiel, né? Uma mulher que agradou a Deus. Irmã, uma palavra de tudo que a gente conversou. A misericórdia. Misericórdia. A misericórdia, porque, como eu falava, né, a misericórdia de Deus, ela nos alcança, né, e Maria vai cantar isso no Magnífica, né, cantar isso no Magnífica. E quando a gente falava, a palavra que o Senhor deu, né, que era para que a gente pudesse comentar. Quanto a Isabel, completou-se o tempo para o parto, ela deu à luz um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram dizer que Deus a acumulara com a sua misericórdia e com ela se alegraram. Então a misericórdia de Deus nos alcança, né? Então me alcançou, né? Então de uma mulher que não conhecia a Deus, né? Que não queria, que era totalmente avessa às coisas de Deus, né? Pela misericórdia de Deus é alcançada, né? Pela misericórdia de Deus recebe os sacramentos, pela misericórdia de Deus, né, assume a fé, né, assume a identidade cristã, né, e pela misericórdia de Deus ingressa no convento, né, pela misericórdia de Deus, né, se consagra inteiramente, né, uma vida inteiramente a Deus, né, e pela misericórdia de Deus permanece, né, pela benevolência de Deus permanece. Então, a misericórdia, né, acho que é a palavra para o nosso dia. Uma oração? Então, uma oração vai ser o Magnífica. Ser o Magnífica porque Maria ela cantou, né, as misericórdias de Deus. Então, quando a gente reza o Magnífica, a gente eleva o nosso coração a Deus reconhecendo quem é Deus, né?
A minha alma se engrandece, né? Minha alma Glorifica ao Senhor. Né? Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Então ela reconhece a quem ela pertence, ela reconhece a Deus. Então quando a gente reza essa oração, a gente está primeiro louvando o nosso Deus, reconhecendo quem somos nós, reconhecendo quem é Deus e quem somos nós. Então essa oração ela nos eleva a nossa alma, né? Faz nos recordar da misericórdia que Deus teve para conosco. Né? Ela lembra, né, da humilhação da sua serva. Sim. Né? Então ela nos faz lembrar o que Deus fez por nós. Sim, e ela é uma oração linda mesmo, muito bonita. E uma bênção? Então, Rosane, a bênção hoje de Deus, né, vai de maneira particular para todas as mulheres, né, todas as mulheres que sofrem, né, por não poderem ter seus filhos, né, por essas mães que choram por não poderem ser mães, né, por essa dor que as mulheres carregam, né, a humilhação, né, de ter um matrimônio e não poder ter filhos. Então, já a bênção, né, que eu peço a misericórdia de Deus para todas as mulheres, para todas as mães também que já perderam seus filhos, né, que tiveram seus filhos aí, que estão desaparecidos, né, então para as mães, né, que têm essa dor, né, então, doentes, então para todas as mães, né, para todas as mulheres que estão pensando, né, que estão sofrendo, que elas possam hoje, né, então eu convido a cada uma, né, de você, mulher, né, que quer ser mãe, que clame a misericórdia de Deus, né, que apresente essa dor, que apresente essa frustração, né, que apresente essa vergonha, né, esse desejo mesmo de ser mãe, né, e de pedir, já acreditar como Maria, como Isabel, né, de trazer já a criança nos seus braços, né, se alegrar com a criança. Sim. Né, de ter essa fé de que pedindo, né, Deus vai conceder, né, que Deus é misericordioso, né, pedindo a fé, apresentar mesmo ao Senhor, o Senhor está aqui, né, essa é minha dor, essa é minha frustração, né, Senhor, né, eu não aguento mais, né, Senhor, eu preciso... Como Ana, né? Como Ana, mãe de Samuel, se rasgou, né? Se rasgou, derramar a vida, entregar e falar, Senhor, eu preciso de Ti. Né? E não tenha dúvida que a misericórdia de Deus vai alcançar. Mais alguma coisa, irmã? Mais alguma palavra, alguma mensagem? Pois eu queria agradecer, né, essa oportunidade de poder falar sobre essa mulher da Bíblia, Isabel, né, falar para mulheres, né, falar sobre o que é ser mulher, né, e falar como é linda, né, como Deus nos fez de maneira tão bela, né, de uma maneira tão perfeita, né, e que a gente possa mesmo, né, buscar em Maria, né, sermos mulheres exemplo da Virgem Maria, né, e aí com certeza nós vamos cantar em nossas vidas as misericórdias de Deus. Sim. Eu que agradeço a irmã, agradeço todas as irmãs aqui, tanto as de Olvera, que eu estive lá ontem, quanto as de hoje, né? Pela recepção, pelo acolhimento. Agradeço infinitamente mesmo, agradeço pela irmã se dispor, né? E todas as irmãs gravaram um videozinho pequeno, gente, falando de uma mulher da Bíblia. Então não consegui gravar com todas, né, mas assim, o podcast inteiro, mas todas elas deram uma palhinha falando qual mulher que elas escolheram da Bíblia, né. E pra gente encerrar, eu quero agradecer aqui a Ornato Joalheiros, a Empório 3S e a doutora Gabriele Valério pelo apoio, né. E nós vamos fazer uma oração aqui para finalizar. E vão acompanhando que eu vou continuar postando aí a viagem. E amanhã estou indo a Ávila. Então hoje, gente, hoje eu peço ao Senhor, né, que nós queremos te agradecer, Senhor, porque o teu tempo é perfeito, mesmo quando nossos corações não entendem. Obrigada pela vida de Isabel, mulher da espera, da confiança, da promessa. Obrigada também por todas as irmãs aqui do Carmelo que deixaram tudo para te seguir e testemunhar que vale a pena confiar em Ti.
Pai, olha por todas as pessoas que estão esperando uma resposta, uma cura, uma porta se abrir, um recomeço, uma graça, ou apenas um sinal do teu amor. Ensina-nos a esperar sem perder a fé. Ensina-nos a permanecer firmes, mesmo no silêncio. E quando o coração cansar, lembra-nos de que continua agindo mesmo no escondido. Que o Espírito Santo nos dê paciência, confiança e esperança. E que Maria, mulher do sim, caminhe conosco até o cumprimento da vontade de Deus. Amém.